45. Fortescue capítulo 421. Os altos e baixos da vida. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Carlos Suarton também compreendeu a situação, seja para aumentar a força e perseguir a frota de transporte, seja para concentrar esforços no ataque à frota de combate. O outro lado aproveitará a oportunidade para pousar no planeta e apoiar as operações terrestres. Nossa nave não pode entrar na atmosfera. Os outros cargueiros da classe Luke LH-3210 estão lotados de residentes do Grupo Pioneer, e eles não podem agir precipitadamente, e nossas tropas terrestres estão em desvantagem numérica. É realmente uma situação complicada. O general Teusei, do lado adversário, está muito contente e é vaidoso. Além disso, para uma civilização que viveu em paz por muito tempo, mas que também desempenha o papel de hegemonia regional, é uma grande tentação alcançar um feito militar sem precedentes. O tom de Volgograd Kennedy tornou-se frio, que o cargueiro LH-3210 da classe Luke atrai o inimigo. Abaixe seus escudos, finja que os escudos foram rompidos e acelere para se mover na direção oposta da frota de transporte. Sim. O ordenança transmitiu imediatamente a ordem. Os Warthogs mongooses continuam a acompanhar o exército adversário em círculos e a hostilizar a fronteira para encobrir nosso próximo movimento. Sim. Então, contagem regressiva de 5 minutos. Vamos lá. Kennedy não demonstrava muita alegria, apenas acenou com as mãos, suspirou, virou-se, olhou para o universo lá fora através da enorme vigia e parou de falar. No campo de batalha cósmico, a nave cargueira LH-3210 da classe Luke começou a recuar desesperadamente, como se quisesse deixar a batalha por outra direção e retornar à sua própria estação espacial. Alcancem-nos. Destruam esta nave de guerra. A general Teusei exibiu uma expressão horrenda no rosto. Contanto que esta gigantesca nave espacial seja destruída, isso poderá reavivar nosso moral, que está em constante queda devido à ofensiva de opinião pública no planeta Aurora. Os caças aero perseguiram a nave e bombardearam o cargueiro indiscriminadamente. Lasers, blasters e mísseis choveram sobre o cargueiro quase sem parar. Por fim, o escudo do cargueiro classe Luke oscilou e desapareceu subitamente. 2 mísseis explodiram na blindagem externa do cargueiro sem qualquer impedimento. O general Teusei, observando a batalha pela tela do monitor, gargalhou descontroladamente. Ah, vocês só têm esses caças de quinta categoria. Querem atacar nossa nave de transporte pelas costas. Idiotas. Não esperavam que eu atacasse diretamente sua nave de carga. Vamos lá. Ah, continuem me perseguindo, não parem. Deixem-me destruir essa nave de carga. Nesse instante, 20 pequenas naves espaciais com cerca de 30 metros de altura decolaram da plataforma do hangar da classe Luke. Após a decolagem, essas naves ignoraram a frota aero e voaram diretamente em direção à sua nave de transporte. General. Eles decolaram da nave espacial e seguiram em direção à nossa nave de transporte. Eles estão tentando negociar comigo? Que estúpidos. Mesmo que eu abra mão de toda a frota de transporte, podemos produzir mais naves de transporte. Mas para esse tipo de nave da classe Luke, eles só conseguem uma de cada vez da Federação Comercial a um preço exorbitante. Notifiquem a frota. Antes de destruir o cargueiro inimigo, não parem. Disse Teusei em voz alta. E quanto aos navios de transporte? Que me façam esperar. Fujam em todas as direções. Depois de destruir o cargueiro gigante do oponente, eu os resgatarei. Os olhos de Teusei estavam ferozes. Suas pequenas naves espaciais. Os modelos são desconhecidos. Elas nunca apareceram na Via Láctea. Não sei como funcionam. O ajudante deu um zoom na imagem óptica e viu que as naves eram aproximadamente trapezoidais, com 2 canhões turbolaser projetando-se à frente. Havia 4 conjuntos de motores na parte traseira, que lembravam um pouco a nave espacial de uma pulga, com uma expressão confusa. Deixem-nos em paz. Ataquem. A frota aero aumentou seu poder de fogo, e o cargueiro classe Luke continuou se afastando da frota de transporte inimiga. Embora os escudos não estivessem ativados, eles estavam preparados para a defesa máxima. As placas de blindagem pesada foram abaixadas das vigias da ponte, as plataformas do hangar foram todas fechadas e todos os portões à prova de fogo e explosão foram trancados. De repente, a nave passou a confiar em seu próprio casco enorme para absorver o fogo e continuar avançando.
Essas naves espaciais têm mais de 3.000 anos e, por mais bem conservadas que sejam, sua eficácia em combate é mediana. Embora tenham reduzido o cargueiro da classe Lukreuka a uma densa fumaça e chamas, ainda é difícil causar danos fatais. Nesse instante, ocorreu uma mudança repentina. Após as 20 pequenas naves espaciais avançarem contra a formação das naves de transporte Aero, elas imediatamente mostraram suas garras. A velocidade dessas naves aumentou drasticamente, superando até mesmo os caças Blade ao redor, e elas são extremamente ágeis. Seja em curvas ou acelerações, elas se equiparam quase aos caças militares. Além disso, essas naves espaciais sacrificaram suas defesas para desferir um poder de fogo bastante intenso. Lasers roxos de alta potência e lançadores de foguetes continuaram a explodir contra os escudos das naves de transporte, destruindo-os rapidamente. Então, essas naves espaciais começaram a emitir um estranho feixe de luz, e a velocidade da nave de transporte atingida pelo feixe caiu repentinamente, como uma tartaruga se arrastando. Não importava o quanto se esforçassem, nem mesmo sobrecarregar o motor adiantava, a velocidade continuava diminuindo cada vez mais. A frota de transporte, que antes conseguira lidar com o ataque dos caças Blade, entrou em pânico total desta vez e pediu ajuda histericamente na comunicação holográfica, implorando para que a frota viesse em seu auxílio. Mas a General Teusei, que já estava com os olhos vermelhos, ignorou o pedido de ajuda da nave de transporte. Ela apenas encarou o cargueiro da classe Lukruk, observando-o sofrer cada vez mais danos, e até mesmo o sistema gerador de gravidade parecia ter apresentado defeito, fazendo com que a nave começasse a inclinar. A um passo de distância, esta supernave espacial pode ser destruída. Sem dúvida, me tornarei o herói de guerra de toda a civilização Aero. Comparada a isso, o que é uma mera frota de transporte? Mas, nesse momento, aconteceu algo ainda mais desesperador. De repente, pequenos relâmpagos brilharam na escuridão total do universo ao redor, e então, 40 caças apareceram do nada. Caças espectrais. Eles ativaram o sistema de camuflagem e seguiram as 20 fragatas leves das classes Stilat e Jequen para fora do navio. Esses caças Suraita acionaram o sistema de camuflagem, permitindo que a energia do sistema fosse recarregada. Ao mesmo tempo, uma chuva de mísseis atingiu a frota de transporte da civilização Aero. A aparição dos caças espectrais fez a General Teusei congelar, como se tivesse sido encharcada num balde de água gelada. Se ela soubesse agora que, além das 20 naves espaciais pequenas, havia 40 caças Surai decolando do cargueiro, ela teria enviado sua frota de volta para resgatar a frota de transporte, não importa o que dissesse, porque, se o poder de fogo dos caças Surite for adicionado, é impossível para sua frota destruir a classe Lukreuka antes que a frota de transporte seja completamente aniquilada. Mas agora, de um lado, há um enorme cargueiro que parece estar se desintegrando, mas simplesmente não cai. Do outro, uma frota de transporte que não consegue se manter de pé e será dizimada em breve. Como devemos escolher? A General Teusei socou o console de controle com toda a sua força. O soco deixou sua boca aberta e ensanguentada. Ela gritou histericamente: destruam aquele cargueiro. Esqueçam os outros. Frota de transporte, eu não quero mais isso. General, a senhora está louca. O ajudante se levantou para impedi-la, mas foi arrastado para fora pelos guardas armados chamados por Teusei. A frota de transporte da civilização Aero entrou em colapso total. A fragata leve classe Stilat pode paralisar o motor da nave inimiga, e a fragata leve classe Jequen pode enfraquecer o sistema de defesa da nave inimiga. A combinação das duas, juntamente com o poderoso caça espectral, é uma combinação desesperada. Um navio de transporte após o outro foi destruído, e eles nem sequer conseguiram escapar. Em um ato de desespero, pelo menos uma dúzia de naves de transporte emitiram avisos de rendição, desligaram seus motores e escudos e deixaram que outros as massacrassem. Ao mesmo tempo, entregaram os suprimentos transportados ao planeta Aurora. Após destruir a frota de transporte, uma poderosa força composta por 100 caças Blade, 40 caças Urite, 10 fragatas leves da classe Stilat e 10 fragatas leves da classe Jequen deu meia volta e voou em direção à frota Aero. General, que nossa frota se retire e entre na atmosfera, gritou um oficial do Estado-Maior. Os olhos da General Teusei estavam vermelhos e ela gritou: não. De jeito nenhum. Quero lutar até a morte com eles. Mesmo que eu lute até a última nave espacial.
Destruirei esta grande nave espacial. Ela ainda possui 10 fragatas da classe Defender, 5 fragatas CR-12 e mais de 80 caças Aero que decolaram dessas fragatas. Contanto que esse objetivo seja alcançado, ela poderá permitir que suas naves espaciais restantes entrem na atmosfera e, em seguida, resistir, aguardando a chegada de reforços e da glória suprema. Ela, a General Teusei, será a primeira pessoa em toda a civilização Aero a destruir uma nave espacial super grande. A nave cargueira da classe Lucreuo era constantemente atingida, e os destroços da espaçonave explodiam por toda parte, e os droides B-1 que estavam dentro, responsáveis pelo controle de danos, também eram sugados para o espaço pelo vácuo. As frotas dos dois lados começaram a trocar tiros. Os caças Wright ativaram seus dispositivos de camuflagem e desapareceram sem deixar rastro. Vamos. Vamos. O motor da nave espacial está danificado. Ela está prestes a... O quê? Não. Em meio ao olhar perplexo e os gritos estridentes do General Teusei, o cargueiro da classe Lucreuo que quase não conseguiu se manter à tona. Escudo reativado. Fault Scourge capítulo 422, colisão e queimadura. O cargueiro classe Lucreuo, com escudo reativado, era tão sólido quanto uma rocha. Mesmo tendo sofrido danos consideráveis anteriormente, agora que o escudo estava ligado, destruí-lo não era mais uma tarefa fácil para as naves espaciais retrógradas da civilização Aero. Agora que as frotas dos dois lados foram estranguladas juntas, é impossível permitir que a própria frota entre na atmosfera da presa de Kuna neste momento. Porque, para entrar na atmosfera, o escudo frontal precisa ser estendido ao máximo, e nesse momento, um enorme buraco ficará exposto na parte traseira da espaçonave, o que equivale a buscar a morte. A General Teusei encarava a tela do centro de comando de combate, suando profusamente. Agora, sua única esperança era que sua frota resistisse ao impacto dos caças inimigos. Afinal, aconteça o que acontecer, também tenho 15 naves de guerra de 100 metros e 80 caças sob meu comando. Para comparação, o oponente tem 100 caças de retaguarda, 40 caças avançados e 20 pequenas naves espaciais de cerca de 30 metros. Então, pensando bem, não deve ser tão ruim perder, pelo menos ainda é possível recuar. Quanto à tecnologia furtiva, isso não é incomum. A invisibilidade óptica é fácil, mas a invisibilidade por radar e até mesmo por campo magnético são muito difíceis. No entanto, pensando bem, talvez os sistemas eletrônicos de nossas naves espaciais consigam detectar a invisibilidade do oponente. Não. Não talvez, mas definitivamente. Mas quase ao mesmo tempo, a General Teusei percebeu que todos os seus cálculos tinham sido em vão. Os primeiros a sofrer o impacto foram seus 80 caças improvisados. Esses caças nem sequer sabiam onde o inimigo estava, voando como moscas, e então foram destruídos um a um por aqueles caças fantasmas invisíveis. Não havia como revidar. Grupos de chamas explodiram no universo e se extinguiram instantaneamente, deixando apenas inúmeros fragmentos voando em alta velocidade. As 10 fragatas da classe Defender e as 5 fragatas leves CR-12 da civilização Aero também foram severamente atingidas pelas fragatas leves das classes Stylat e Shiken do oponente. As fragatas leves das classes Stylat e Shiken têm 30 metros de comprimento e uma tripulação de 10 homens. A blindagem e os escudos não são robustos, mas seu poder de fogo e manobrabilidade são tão impressionantes que chegam a ser extraordinários. A capacidade de combate próximo das naves da frota Aero não conseguia acompanhá-las. Os lasers roxos varriam os escudos das naves inimigas, causando ondas de ondulação, e os alarmes de sobrecarga de capacitores soavam incessantemente. E uma vez que o escudo for penetrado, o pesadelo se instalará por completo. Desses dois tipos de fragatas leves, uma pode reduzir significativamente a potência do motor do oponente sem destruir a camada protetora, enquanto a outra pode destruir a estrutura molecular da blindagem, tornando-a extremamente frágil. A combinação das duas fragatas pode transformar uma nave espacial em um caixão de ferro ambulante em pouco tempo. Quando as fragatas leves das classes Stylat e Shiken encontram os caças Aero, elas geralmente travam a mira no alvo com algumas manobras rápidas e o destroem com um único disparo. Ao enfrentar os grandes navios de guerra do oponente, elas usam sua velocidade e manobrabilidade para se manterem engajadas e não dão chance de confronto direto. Esta fragata leve de altíssima velocidade sacrifica proteção de blindagem e capacidades de navegação no hiperespaço,
oferecendo manobrabilidade precária e poder de fogo excepcional. Este conceito de design é absolutamente único na Via Láctea atual. Apenas a série IT de naves espaciais da Corporação de Engenharia Corelliana apresenta alguma similaridade. Resumindo, é um estado em que caças não conseguem derrotá-lo e fragatas não conseguem alcançá-lo. Contanto que seja usado no lugar certo, pode explodir com um poder altíssimo. Mas agora, não poderia haver melhor momento para lidar com esses navios de guerra retrógrados da frota Aero. Os equipamentos eletrônicos obsoletos da civilização Aero não conseguiam detectar os caças espectrais invisíveis, nem mirar com eficácia nas ágeis fragatas leves das classes Tilate e Shiken. Como resultado, foram derrotados passivamente e destruídos um a um. Quando as duas fragatas da classe Defender tentaram desesperadamente entrar na atmosfera, mas foram atingidas por mais de uma dúzia de mísseis Gemini, causando uma série de baixas e finalmente caindo como meteoros, a frota da civilização Aero estava completamente condenada. Diante da palidez da General Teusei, o único caça-Aurite capaz de entrar na atmosfera para combater diretamente rompeu, bombardeando a colônia Aero com lasers pulsados indiscriminadamente. Ela se apressou em reunir 5.000 soldados na colônia para resistir, mas todos os seus preparativos já estavam um passo atrás. Com suas overbeakers circulando junto com os Warthogs mongolzes, e com toda a atenção do quartel-general no espaço, Kennedy posicionou esses veículos de combate lentos, porém poderosos, incluindo o Odin Combat Walker e o Torsiege Walker Mecha, que foram entregues perto da colônia para o ataque final. E se analisarmos a guerra como um todo, a civilização Aero se mostra ainda mais miserável. Após Volgograd e Kennedy ter recusado a entrada da frota de Matorner no sistema Dente de Kuna, Tang Xiao ordenou diretamente que a frota se dirigisse a Mina Aero, localizada no planeta Olho de Kuna. De acordo com as suas instruções, a frota não utilizou nenhum navio de grande porte, apenas 5 destruidores leves da classe de assalto, 10 fragatas pesadas da classe Cobalto, 10 fragatas leves da classe Canhoneiro e uma fragata leve da classe Pulsar. A civilização Aero estava preparada para a guerra desde muito cedo. Concentraram mais de 40 naves de guerra no sistema Olho de Kuna, a maioria das quais são da classe Defender e CR-12, mas muitas dessas naves são imitações de suas próprias fábricas. O desempenho delas não se compara ao das originais. Contudo, mais de 40 navios de guerra de 100 metros ainda deveriam ter alguma vantagem contra os navios de guerra menores da frota. Essa era a ideia original da civilização Aero. Mas assim que a batalha começou, eles perceberam que estavam enganados. O poder de fogo do destroyer leve da classe Assault é muito superior ao dos destroyers da classe Defender e do CR-12 de mesmo porte. A capacidade de combate da fragata pesada da classe Cobalt também é muito superior à dessas naves de guerra de nível inferior. Embora a fragata leve da classe Pulsar também seja de nível inferior, o poder de micro-ondas do seu canhão de íons ainda é suficiente, e o apoio de fogo à distância representa uma grande ameaça. É claro que essas fragatas leves da classe Gunship e da classe Pulsar são totalmente destinadas ao reaproveitamento de resíduos, sendo utilizadas para treinar recrutas e membros da tripulação. Tang Xiao já havia contatado a Hindley Stardrive e a Corellian Engineering Corporation e obtido todos os dados do Defender e do CR-12. Após comparar a força desses dados, Matorner ordenou um ataque decisivo. Como resultado, não foi surpresa que, além de perder mais de 10 fragatas leves da classe Gunship e um fragata leve da classe Pulsar devido a mau funcionamento e explosão, a frota da quarta civilização tenha aniquilado completamente os 40 vistosos navios de guerra dos Aios. Imediatamente após a destruição da frota, as minas Aero no planeta Olho de Kuna desistiram da resistência e se renderam. Matorner descansou em Kunazei por 12 horas. Nesse momento, o segundo lote de reforços que ele aguardava também chegou a Kunazei, 10 porta-aviões de escolta da classe Graiorse. Cada porta-aviões leve da classe Percheron pode transportar 48 caças Wright, e desta vez, considerando as necessidades de combate, esses porta-aviões estão equipados com 30 caças Wright e 30 caças droides Vulture. O poderoso poder aéreo de um total de 600 caças é o nirvana da quarta civilização contra uma civilização tecnologicamente atrasada como a civilização Aero. Seu sistema eletrônico retrógrado não consegue detectar caças furtivos Wright, e seu sistema de controle de tiro lento não consegue travar caças velozes. Aquelas naves de guerra de 100 metros que parecem poderosas são apenas manobras móveis para enganar os caças Wright. Após a reprogramação,
Matorner planejou invadir o planeta Ovise III, um mundo industrial da civilização Airo, de acordo com o plano de batalha, mas nesse momento ele recebeu ordens de Tan Xiao para mudar o alvo e atacar o planeta Vaza, uma colônia da civilização Airo. Fortscrolls capítulo 423, bloqueio do planeta Vaza porque Vossa Excelência, o governador, quer que ataquemos o planeta Vaza. Se quisermos desintegrar a resistência da civilização Airo, o caminho mais rápido seria paralisar sua indústria, perguntou Matorner ao Comando Supremo. O chefe de gabinete Qijian respondeu, deve-se dizer que este é um fator político. Sabe, o que eu mais detesto é essa tal de política. É como se a gente não endireitasse a língua quando fala, um monte de rodeios e acrobacias. Matorner torceu os lábios. Afinal, a população da nossa quarta civilização é muito pequena. Há muitas restrições em travar esta guerra contra a civilização Airo. Se os esmagarmos militarmente, nossa imagem no Senado da República mudará e, aos poucos, lutaremos contra eles. Caso contrário, a civilização Airo é muito superior a nós em termos de recursos e potencial bélico, o que nos tornará passivos. Então, a melhor maneira é deixar que a civilização Airo derrote a si mesma, disse Qijian. Promover forças de oposição? Matorner assentiu levemente com a cabeça. Isso mesmo. A civilização Airo é uma civilização multirracial. Sua origem é a própria civilização Airo, que inclui cerca de 10% de humanos e cerca de 20% de Vazans. E o objetivo da sua frota é o planeta Vaza. É o planeta natal da civilização Vazan, temos essa base, disse Qijian. Certo, entendi. Matorner assentiu com a cabeça. Imediatamente, ele retornou ao centro de comando de sua nave almirante e disse, modifiquem o objetivo de combate, atacaremos a colônia da civilização Airo, planeta Vaza. Sim. Um dia depois, o canal de hiperespaço entre o aglomerado estelar Clune e o sistema Vaza parecia estar estável. Matei uma ordem, e toda a frota entrou no hiperespaço e foi direto para Vaza. Neste momento, a civilização Airo também aguarda a batalha. No planeta capital de Anage, 100 naves de guerra de diversos tipos estão prontas para o combate. Além disso, 2 estações espaciais armadas estão posicionadas na retaguarda para dar suporte à batalha. No palácio da civilização Airo, a rainha Airo observava o relatório de batalha da frente de batalha com uma expressão sombria. A frota de guarnição no Olho de Cuna foi aniquilada. A frota de Teusei também foi aniquilada, presa na colônia no Dente de Cuna. Digam-me por que isso aconteceu. Não há dúvida de que as naves de guerra do planeta Aurora são mais avançadas que as nossas e possuem um grande número de caças Wright, equipados inclusive com dispositivos de camuflagem. Suspirou um general. Seu desgraçado. O planeta Aurora é apenas uma pequena colônia com uma população de menos de 5 milhões. Se não somos páreo para uma colônia dessas, como podemos falar em dominar o setor modelo? Precisamos bolar um plano para combater seus caças Wright. A guerra já começou, então precisamos dar explicações ao nosso povo. Disse a rainha, furiosa. Um oficial ao lado dele sussurrou, acho que tem um canal aqui para importar um lote de armas com urgência. Talvez também seja possível comprar detectores capazes de detectar caças Wright. Qual canal? A rainha franziu a testa, sentindo que as coisas talvez não fossem tão simples. 2 Devalônios, um chamado Vim e o outro Oma. Eles afirmam ser capazes de obter armas avançadas, ambas produzidas pelos estaleiros Coat Drive, disse o oficial. A rainha refletiu por um instante e disse, convoque imediatamente esses 2 devalonianos, quero ver o que eles podem nos trazer. Antes disso, precisamos estabilizar a situação atual. E precisa haver alguma descoberta importante. O ministro da Defesa disse, já elaboramos um plano de batalha, e o próximo alvo de ataque no planeta Aurora provavelmente será o nosso planeta industrial Ovise III, onde reunimos a primeira e a segunda frota, um total de 300 naves de guerra. Além disso, é possível que a frota principal do planeta Aurora tenha atacado o Olho de Cuna, composta por 115 naves de guerra de vários tipos, incluindo 10 fragatas leves da classe Gunship, 1 fragata leve da classe Pulsar, 5 destroyers leves da classe Assault com cerca de 100 metros de altura e 10 fragatas pesadas da classe Cobalt com cerca de 80 metros de altura. Essas naves são produtos do 4º grupo, e o tamanho dessa frota está de acordo com a capacidade populacional do planeta Aurora.
Notificamos formalmente o quarto grupo para que nos fornecesse os dados dessas naves de guerra e nos dispusemos a pagar a enorme quantia de 100 milhões de créditos, mas o quarto grupo recusou. O ministro da Defesa abriu o mapa estelar e continuou: com base nessa avaliação, decidimos abrir caminho no planeta Dente de Cuna enquanto nos defendemos do ataque da frota principal inimiga. Contanto que consigamos aniquilar a colônia deles em Dente de Cuna, isso deverá atrair a frota principal inimiga de volta para nos ajudar, dando-nos tempo para comprar armas. Vamos fazer isso imediatamente. A rainha Aero assentiu com a cabeça. Área estelar modelo, círculo interno, planeta Vaza. Este é o planeta natal dos Vazans, uma raça insetoide. Raças com forma de insetos não são incomuns na Via Láctea, mas a maioria delas se encontra nas bordas da galáxia. O principal motivo é que, centenas de milhares de anos atrás, na Via Láctea, antes do surgimento da civilização humana, existia uma raça de insetos extremamente poderosa, a civilização Kilik. Quando a civilização Kilik entrou em colapso, algumas de suas tribos se dispersaram e muitas degeneraram nas raças insetoides que são hoje. Por exemplo, os Siamri que invadiram o planeta Kalei anteriormente são um dos sucessores genéticos diretos da civilização Kilik. O mesmo se aplica aos Vazans. Eles têm cerca de 1,8 metros de altura, são cobertos por carapaças e possuem uma estrutura corporal básica semelhante à de um centauro, com 4 pernas e um par de braços flexíveis. Eles não são agressivos e são trabalhadores, com um sistema de castas e uma forte religião. Após a civilização Aero chegar ao seu próprio planeta, eles se integraram à esfera de influência da civilização Aero sem muitos conflitos e se tornaram a principal força de trabalho. Os Vazans do planeta Vaza têm uma população de cerca de 1 bilhão de pessoas. Nesse instante, uma luz branca cintilou na periferia do planeta Vaza, e Matorner liderou a frota até lá. Eles destruíram facilmente mais de 30 naves de guerra Aero que defendiam o planeta. Em seguida, a frota se espalhou ao longo do equador do planeta, bloqueando-o por completo. Centenas de caças Vulture decolaram, entraram na atmosfera do planeta e bombardearam violentamente as cidades Aero no planeta Vaza. Ao mesmo tempo, Matorner, como comandante da frota do planeta Aurora, enviou um aviso ao sumo sacerdote dos Vazans, indicando que os Aero haviam provocado a guerra e que eles bloqueariam o planeta. Contudo, como os Vazans não tinham qualquer envolvimento nessa guerra, o planeta Aurora não lançaria operações militares contra eles. O sumo sacerdote dos Vazans correu para o planeta Anaj em busca de ajuda, mas a rainha Elo, que sabia ser absolutamente impossível enfrentar a frota do planeta Aurora antes de decifrar o dispositivo de camuflagem do caça espectral, estava apenas dando desculpas e se recusava a enviar reforços. O bloqueio durou cerca de 3 dias. Durante esse período, os caças Abutre continuaram a bombardear o planeta Vaza. Seu objetivo era muito claro: bombardear o celeiro. O sumo sacerdote Vazan protestou veementemente, dizendo que o planeta Aurora estava agindo de forma desonesta. No entanto, Matorner acabara de lhe explicar que o celeiro Vazan fornece alimentos para a civilização Aero no planeta. Portanto, trata-se de uma operação militar contra a civilização Aero, e não contra a civilização Vazan. E ele prometeu que, contanto que a civilização Vazan esteja disposta a se unir ao planeta Aurora e entregar todos os Aero do planeta, o planeta Aurora restaurará imediatamente o suprimento de alimentos. Em pouco tempo, o planeta Vaza mergulhou na fome. Fortescue capítulo 424, Desintegração interna e ao mesmo tempo, em Coruscant, o Conselho da República Galáctica. Durante o período recente, o principal assunto do Senado da República Galáctica foi a disputa entre o senador Francis Underwood, do planeta Aurora, e o senador Mushardis, do planeta Anaj. O conteúdo da discussão se resume a Mushardis acusando o planeta Aurora de ser um invasor, e Francis retrucou, apontando que foi a civilização Aero quem iniciou o massacre e provocou a guerra. Mas hoje, Francis Underwood fez uma declaração diferente. Ele estava de pé na plataforma antigravidade, vestindo um impecável terno preto, ajeitou as mangas como de costume e então disse em voz alta: o massacre e a agressão da civilização Aero no setor modelo são consistentes. Quando a civilização Aero desenvolveu a tecnologia de navegação interestelar e começou a se expandir na área estelar de modelo, eles se apoiaram em sua própria tecnologia avançada para escravizar o povo Vazan. E quando imigrantes humanos entraram na área estelar, eles oprimiram esses humanos e os tornaram seus escravos.
Muchardis ficou furioso e disse em voz alta, é um monte de bobagens. Nós, Aero e Vazan, temos uma relação de coexistência pacífica. Mas parece que não é esse o caso. Francisco zombou. Sugiro que a República crie uma equipe de investigação para apurar minuciosamente a opressão racial e a escravidão racial da civilização Aero. O chanceler supremo Palpatine tinha um sorriso inexplicável no rosto e disse fracamente, o pedido está indeferido, Sr. Francis. Sua acusação é infundada. A objeção de Palpatine também era esperada. Francis tirou um documento do bolso e disse, vejam, esta é uma petição assinada por mais de 10.000 habitantes humanos do planeta Anage. Esta petição explica detalhadamente como a civilização Aero escraviza os seres humanos. Como todos sabemos, a civilização Aero é uma sociedade matrilineal, e o status dos homens é muito baixo. Aí surge o problema. Os homens humanos são escravos completos no planeta Anage, e as mulheres humanas também são discriminadas porque não podem se casar com membros da civilização Aero devido ao isolamento reprodutivo. Ele retirou outro documento, este é o levantamento do planeta Vaza. O levantamento mostra que, sob o domínio dos Aero, a jornada de trabalho do povo Vaza é 1,5 vezes maior que a média de outros sistemas da Via Láctea, e o salário é apenas 1/3 do salário médio dos trabalhadores, o que é mais uma prova concreta de que a civilização Aero escraviza estrangeiros. Muchardis também estava com pressa, levantou-se de um salto e exclamou, absurdo. Absurdo. Os Vazans são uma raça de insetos. Ah! Raça dos insetos. Francis Underwood interrompeu com um grito, abriu os braços para os outros membros e disse em voz alta, o que o senador Aero quer dizer? Que a raça dos insetos não merece mais tempo de descanso e um salário maior. O rosto de Muchardis ficou vermelho e depois empalideceu. Embora entendesse que não era esse o caso, sua eloquência o impedia de explicar claramente a psicologia dos senadores, imbuídos de ideias esquerdistas e conservadoras. Ele não teve escolha a não ser mudar de assunto e disse, sua frota do planeta Aurora bloqueou o planeta Vaza. Vocês até explodiram o celeiro, deixando o planeta inteiro morrendo de fome. Inclusive o povo Vaza. Formulação errada. O que explodimos foi apenas o celeiro que fornecia alimentos para o povo Aero. Quanto ao povo Vazan, já começamos a fornecer-lhes alimentos. Portanto, os Aeros são os únicos que passaram fome do começo ao fim. É apenas o seu povo, disse Francisco. Finalmente você admitiu seus crimes. Gritou Muchardis, achando que havia descoberto a falha de Francisco. Não há dúvida. Não podemos ter misericórdia da civilização Aero. Por quê? Os fantasmas das centenas de mineiros massacrados em Kunastot ainda nos observam. Bradou Francis, e, encorajados por ele, muitos senadores se levantaram e aplaudiram, animando a plateia. Quando a notícia do Senado Galáctico chegou ao planeta Anage, a rainha Aero ficou furiosa. Verifiquem isso imediatamente. Quem exatamente assinou aquela petição? Prendam todos. Majestade, não pode ser assim. Receio que tenham forjado essa petição apenas para nos permitir prender pessoas. O secretário de Estado Tailala parou abruptamente. Então, simplesmente fiquem de braços cruzados e observem enquanto eles criam divisões dentro de nós. Disse a rainha, irritada. Só podemos fortalecer o controle interno. Se for constatado que praticamos discriminação racial, seremos mais passivos na política, disse Tailala. Que política você ainda está discutindo? Não vê que toda a República agora está do lado do planeta Aurora? Diga à República que, se não conseguirem impedir a invasão do planeta Aurora, votaremos pela moção de desconfiança contra o chanceler supremo. Igualzinho a Naboo, bradou a rainha. Receio que seja muito difícil. A situação política atual seja completamente diferente da de Naboo. Disse Tailala em voz baixa. Se não conseguirmos fazer nem isso, nos retiraremos da República Galáctica, disse a rainha com firmeza. Nesse instante, 2 devalônios, um gordo e um magro, entraram pela porta. Ao verem a rainha Aero furiosa, apressaram-se e disseram, minha senhora rainha, trouxe-lhe um presente. Eles eram obviamente os 2 mercenários que provocaram os tumultos em Jori no sistema Inshori, Vima e Oma. É melhor você me dar algo bom, Vima. Você trouxe o radar de detecção que prometeu? Exigiu a rainha. Não há dúvida, Vossa Majestade. Não há nada nesta galáxia que o dinheiro não possa comprar. Vima esboçou um sorriso traiçoeiro. Graças à sua generosidade,
Também conseguimos 2 naves equipadas com os detectores mais avançados. Uma delas custou 50 milhões de créditos. Matt Turner liderou a frota no bloqueio do planeta Vaza por uma semana. A vida dos mais de 2 milhões de Airo no planeta Vaza é insustentável, e após o ataque dos Vazan aos Airo, a situação também começou a ficar ambígua. Nessa época, a civilização Airo reuniu mais uma vez 50 naves espaciais e partiu para o planeta Dente de Cuna, com o objetivo de apoiar o General Teosei. Mas, afinal, ainda é tarde demais. Volgograd Kennedy lançou a ofensiva final contra a colônia Airo no Dente de Planet Cuna. 40 caças Surite bombardearam a colônia indiscriminadamente. Usaram canhões laser de pulso para eliminar com precisão todos os alvos em potencial. Apesar de a civilização Airo possuir um exército de 5.000 pessoas, eles sequer ousam sair, refugiando-se apenas em casas e bunkers. Após perder o controle da periferia, 30 gigantes de aço apareceram na periferia da colônia. 20 andadores de Sercutor e 10 andadores de combate pesado Odin. Fault Scourge capítulo 425, o fim da batalha. O enorme corpo do Mecha, com 4,8 metros de altura, avançava passo a passo em direção à colônia Ailu, enquanto, simultaneamente, os 2 obuses de calibre 30 mm de disparo rápido, equipados em seus braços, disparavam continuamente projéteis de alto explosivo. Bum! 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 O som das explosões era incessante e casas foram derrubadas. A estanqueidade da colônia também foi destruída e Airo precisou ser colocada em respiradores. Os Airo conseguiram escapar durante o intervalo da explosão e quiseram revidar, mas descobriram que os rifles blaster em suas mãos não conseguiam causar nenhum dano efetivo. Ordenem aos mechas que parem de avançar e mantenham o poder de fogo de supressão. Andadores de Sercutor, vão para a linha de frente. Destruam-nos. Não lhes deem chance de revidar. No Artog, veículo de comando atrás, o coronel Xiao Guangua, comandante em chefe do exército da linha de frente, continuava a dar ordens, comandando suas tropas a sitiar a colônia Airo. 10 enormes mechas, ainda maiores, chegando a atingir 6 metros de altura, surgiram, os andadores de combate pesados Odin. Este tipo de mecha é construído com base no SCV. Na verdade, pode-se dizer que ele é revestido com uma blindagem mais espessa, possui 2 pernas longas e é equipado com um grande SCV com armamento. Um dos braços do andador de combate pesado Odin possui um enorme escudo, capaz de resistir a disparos de artilharia de grosso calibre. O outro braço possui um canhão eletromagnético com carga de campo de plasma, e na parte superior, canhões de tanque e lançadores de mísseis. E após entrar na linha de produção da quarta civilização, devido ao enorme porte do andador de combate pesado Odin, os engenheiros também instalaram com sucesso um gerador de escudo no Mecha, tornando-o ainda mais indestrutível. 10 andadores de combate pesados Odin marcharam para a frente da formação e avançaram lentamente. O poderoso poder de penetração do canhão de trilho consegue atravessar vários edifícios quase sempre que disparado, e a colônia de Airo fica imediatamente crivada de buracos. Mesmo que consigam repelir o exército do planeta Aurora desta vez, a colônia não terá mais utilidade. Os A-30 mechas na frente continuaram avançando, e um grande número de Warthogs na retaguarda também se deslocava em alta velocidade para fora da colônia, enquanto, ao mesmo tempo, continuavam atirando no interior da colônia com os canhões M49 Vulcan a bordo dos veículos. Quando foi que a civilização Airo presenciou uma batalha como essa? Eles sempre se limitaram a intimidar aquelas raças atrasadas que ainda não desenvolveram a capacidade de viajar entre as estrelas no setor modelo. Agora, diante do exército modernizado e mecanizado da quarta civilização, não há resistência alguma. O general Teosei organizou vários contra-ataques, mas com apenas alguns rifles blaster de modelo invertido, eles não conseguiram romper a posição composta por 30 mechas. Quando já estavam sem saída, as 50 naves de guerra apoiadas pela civilização Airo finalmente chegaram. A frota do planeta Aurora iniciou imediatamente um contra-ataque. Volgograd Kennedy ordenou que as naves estacionadas em Dente de Cuna recuassem temporariamente e permitissem que parte da frota Airo pousasse para apoiar seu exército. O cargueiro classe Lucreuk foi o núcleo da operação, interceptando as naves restantes, e os dois lados lançaram uma feroz batalha aérea. O encouraçado Airo, que pousou na atmosfera, foi imediatamente atingido em cheio por 20 andadores de Sercutor. O míssil terra-ar de longo alcance Elfir,
Equipado pelos andadores de Sercutor, pode atingir alvos a centenas de quilômetros de altitude com o propulsor Charon, e o sistema de controle de tiro Ares também garante a precisão. Após uma intensa saraivada de mísseis, o caça espectral avançou rapidamente e cooperou com os andadores de Sercutor para combater a nave espacial Aero. A ofensiva em terra também não parou. Os andadores de combate pesados Odin continuaram avançando. Depois de abrir uma brecha, os Warthogs rugiram e invadiram a colônia. Sob o comando de Kennedy, embora a colônia Dente de Cuna tenha força limitada, ela ainda é sólida como uma rocha, e a civilização Aero não consegue abalá-la de forma alguma. A civilização Aero pode, de fato, investir mais poder para cercar e suprimir o dente do planeta Cuna, mas a frota da quarta civilização, localizada no planeta Vasa, é o verdadeiro problema sério. Após gastar enorme quantia de 100 milhões de créditos na compra de duas naves espaciais que supostamente seriam capazes de detectar o sistema de camuflagem do caça Wright, a Rainha Aero realizou um teste simples e, em seguida, ordenou, furiosa, que a frota principal se reunisse e atacasse o sistema Vasa. A frota principal, composta por 300 naves de guerra, dirigiu-se diretamente para o sistema Vasa. Contudo, nesse momento, Matorner havia capturado o satélite do planeta Vasa. Este não era apenas o altar do povo Vasa, mas também um enorme espaçoporto. A queda do satélite deu à frota mais opções táticas. Matorner posicionou metade dos caças Wright no satélite, usando-o como base para hostilizar a frota Aero. As frotas principais dos dois lados começaram a trocar tiros. Matorner não trouxe grandes navios de guerra. Ele jogou com sua maior vantagem, caças. O grupo de caças dominante, composto por 300 caças Wright e 300 caças Vulture, continuou a hostilizar a frota Aero, mas não lhe deu chance de enfrentá-la de frente. A nave espacial que Vimy e Olma entregaram à civilização Aero de fato consegue detectar o caça espectral furtivo, mas a distância de detecção não é grande, o que limita a mobilidade da frota da civilização Aero. A batalha no sistema Vasa durou 3 dias, e a frota Aero perdeu mais de 60 naves espaciais, mas ainda assim não conseguiu alcançar resultados decisivos. O nível de comando de Matorner é muito alto. Ele não tem nenhum capricho, mas é impecável. Sob seu comando, a frota continua lidando com a frota principal da civilização Aero e, ao mesmo tempo, também pode enviar caças para destruir as naves de transporte que tentam entrar e sair do planeta Vasa. E os mais de 2 milhões de Aero que viviam no planeta Vasa foram finalmente forçados a se render à fome e ao frio. Embora sua frota estivesse bem acima de suas cabeças, eles não haviam feito nenhum progresso por 3 dias inteiros. Já haviam percebido que o bloqueio do planeta Vasa não poderia ser suspenso antes que morressem de fome. Pouco tempo depois da rendição dos 2 milhões de habitantes de Aero, o sumo sacerdote da civilização Vasa também anunciou sua rendição. O planeta Vasa se unirá à família da quarta civilização e aceitará a liderança do planeta Aurora. De qualquer forma, seja com quem for que você trabalhe, é um emprego de meio período, sem falar que o salário é mais alto. A traição dos Vazão enfureceu completamente a Rainha Aero. Somadas frequentes petições humanas na civilização Aero, que já vinham causando grande alvoroço, ela também perdeu a confiança nos humanos. Os seres humanos da civilização Aero finalmente começaram a ser escravizados e oprimidos. Na verdade, a petição humana apresentada por Francis Underwood no Senado no início era uma farsa. Tudo o que ele queria era que a civilização Aero começasse a suspeitar dos seres humanos em sua própria civilização, e isso era o suficiente. Na verdade, durante esse período, o Departamento de Inteligência Militar liderado pela Sra. M cooperou estreitamente com o Barão Helmut Zemo e vem instigando ataques contra os humanos da civilização Aero, tendo obtido diversos resultados. A Rainha Aero comprou novamente naves espaciais de Vimy e Olma, e os dois astutos devaronianos venderam-lhes um lote de naves a um preço 10 vezes superior ao de mercado, sob as instruções secretas de Darth Sidious. Uma nave espacial eliminada pela frota judiciária da República. Essas naves espaciais de fato desempenharam um papel importante. A frota de Matorner finalmente sofreu uma perda relativamente grande sob o cerco de forças superiores. Ele começou a reduzir suas tropas, protegendo o satélite Vasa e aguardando uma mudança na situação. Finalmente, a primeira manifestação da raça humana contra os Aero eclodiu no planeta Anage, e a enfurecida Rainha Aero reprimiu a manifestação com violência.
Essa repressão sangrenta finalmente fez com que a civilização Aero perdesse completamente o último resquício de simpatia no Senado. 3 dias depois, os Cimirtianos enviaram uma frota ao planeta Anage em nome de um resgate humanitário, ameaçando o governo da civilização Aero para que cessasse a perseguição violenta aos humanos e se rendesse ao planeta Aurora. O clã bancário interestelar também enviou uma frota de 3 fragatas de comunicação da classe Munificente ao planeta industrial Ovis III da civilização Aero e exigiu que a civilização Aero pagasse o empréstimo imediatamente. Caso contrário, seus agentes de cobrança o fariam pessoalmente. A rainha Aero, extremamente furiosa, finalmente anunciou que a civilização Aero se retiraria da República Galáctica para sempre e se recusaria a aceitar todas as leis e regras da República Galáctica. Tang Xiao, ao receber a notícia, disse apenas uma frase: já que a ligação entre a civilização Aero e a República foi completamente rompida, está quase na hora de acabar com tudo. Após sua decisão, um dia depois, uma enorme nave de guerra com 1.009 metros de comprimento saltou do hiperespaço e apareceu nos arredores do planeta Anage, escoltada por 2 encouraçados da classe Lukreuka equipados com armamento pesado. A poderosa interferência eletromagnética paralisou imediatamente as comunicações externas do planeta Anage, e houve uma troca de tiros com a frota Aero que guardava o planeta. Este cruzador de batalha da classe Quilômetro destruiu facilmente a frota de defesa de Aero. Ao mesmo tempo, entre os 2 encouraçados da classe Lukreuka, Tang Xiao, o líder da 4ª civilização, e Nuti Gunhai, o vice-rei da Federação Comercial, degustavam um bom vinho enquanto assistiam ao massacre do poderoso cruzador de batalha da classe Igaran. Continua. Fortescue capítulo 426. É difícil encontrar uma amiga do peito. Existem cerca de 100 naves de guerra guardando o planeta Anage, pertencentes à civilização Aero. Destas, 20 são fragatas da classe Defender e fragatas CR-12, localizadas a cerca de 100 metros de distância, e a maioria das demais são pequenas naves espaciais adquiridas no mercado negro. No plano da civilização Aero, acredita-se que as cerca de 100 naves espaciais no planeta Vasa representam toda a força principal do planeta Aurora. Afinal, um planeta com uma população de apenas cerca de 5 milhões de habitantes, entre outras coisas, só para preencher as cerca de 100 naves de guerra, e contando com os 300 caças Wright, já são quase 20.000 pessoas. Não precisam de mais logística e pessoal. Mas quando o cruzador de batalha da classe Igaran apareceu, ele destruiu todas as ilusões da civilização Aero. O cruzador de batalha da classe Igaran tem 1.009 metros de comprimento e seu casco achatado em um formato aerodinâmico, o que lhe confere uma aparência bastante chamativa. Os canhões principais deste encouraçado são 2 canhões de feixe de partículas pesados duplos, instalados nas partes superior e inferior da proa, e os canhões secundários são 8 canhões turbolaser quádruplos, dispostos em ambos os lados do encouraçado. Além disso, possui 20 canhões laser de defesa aproximada e praticamente nenhuma zona morta de fogo. Embora não haja muitas torretas, os 2 canhões principais na frente possuem um suprimento de energia muito potente e suficiente. Apesar de sua potência ser ligeiramente inferior à de canhões turbolaser de mesma potência, eles não precisam de suprimento de gás blaster. Se o inimigo imaginário for a República Galáctica, é provável que o suprimento de gás blaster seja limitado, então o projetista manteve esse design. Excluindo os navios de guerra da frota judicial da República, com mais de 4.000 metros de comprimento, e os navios de guerra da classe Quilômetro que ainda constam em desenhos, o cruzador de batalha da classe Igaran é o primeiro cruzador de batalha da classe Quilômetro construído sem levar em conta as restrições do Tratado Russo. O cruzador de batalha é agora o mais poderoso e merecido navio de guerra da galáxia. Ao ver os canhões principais do cruzador de batalha da classe Igaran explodindo uma fragata da classe Defender de ponta a ponta com um único tiro, Nuti Gunhai, extremamente empolgado, ergueu a cabeça e encheu uma taça de vinho fino com a boca. Ah! Vossa Excelência Tang Xiao, com este poderoso cruzador de batalha classe Igaran, e com o cruzador de batalha classe Providência que cooperaremos com a Rendili Stardrive no futuro, nossa frota será invencível em toda a galáxia. Ah! Nuti Gunhai juntou as mãos em entusiasmo. Ainda temos um longo caminho a percorrer, senhor governador, especialmente em relação aos estaleiros Kuat Drive. Nunca subestime o poder que um gigante industrial veterano como ele pode ter. Tang Xiao acenou com a mão, e um droide se aproximou para servir vinho Gunlei.
Na verdade, eu não queria enviar a classe Igaram para cá. Seria terrível se a notícia vazasse. É que o Sidious é. Kofi. No meio do discurso de Tan Xiao, ele percebeu que havia perdido as palavras, fingiu estar engasgado com vinho, tossiu violentamente e então começou a falar de um lado para outro, dizendo: bem, quando vamos negociar com a rainha da civilização Airou? Não se preocupe com a negociação. De qualquer forma, os Simirtians também têm uma frota aqui, mas... Nuti Gunhai aproximou-se de Tan Xiao com uma expressão estranha no rosto. Ele perguntou suavemente, em voz baixa o suficiente para que apenas duas pessoas pudessem ouvir: você disse o Sidious? Não. Não. O quê? Por que você está sendo obediente? Estou falando de Mushardis, um membro da civilização Airou. Tan Xiao negou. Não se preocupe, Vossa Excelência Tan Xiao. Eu também conto com o apoio de Sir Sidious, e foi graças a ele que consegui me tornar vice-rei da Federação Comercial após o ataque à cúpula empresarial de Ayadu. Ele tem sido muito gentil comigo. Sim. Disse Nuti Gunhai misteriosamente. Bobagem. Eu nunca conheci Darth Sidious. Tan Xiao negou novamente, mas não se afastou, mantendo um semblante sincero. Entendo. Aquele senhor é o senhor do lado sombrio, então seu nome não deve ser mencionado levianamente. Nuti Gunhai parecia saber de tudo. Agora entendo por que o quarto grupo seria tão generoso com a planta de um cruzador de batalha avançado da classe Igaram. Acontece que isso foi orquestrado por aquele adulto. Parece que todos nós participamos desse grande plano. Tan Xiao olhou para Nuti Gunhai com desconfiança, mas ainda assim balançou a cabeça. Não vi Darth Sidious, mas vi seu aprendiz. Datmau. Eu também o conheço. Lutamos lado a lado no planeta Naboo. Nuti Gunhai continuava se aproximando. Porque ele está muito sozinho. Darth Sidious apareceu pessoalmente para puxá-lo para a carruagem, mas ele não viu ninguém e não sabia o que Sidious estava planejando, então estava tomado pelo medo. Ele sabia que Sidious havia feito 2 ataques. Um foi o atentado terrorista na cúpula empresarial de Eriadu e outro foi a Batalha de Naboo. E ele também sabia que a Batalha de Naboo era apenas parte de uma série de conspirações superficiais, e isso por si só já era suficiente para abalar toda a galáxia. Então, qual é o verdadeiro propósito de Sidious? Nuti Gunhai estremeceu só de pensar nisso. No entanto, ele ainda não tem como contar a ninguém. Os únicos que sabem sobre Sidious são Hunyaku e Daltai Dofine. Ele já havia contado ao Conde Dooku sobre Sidious. Embora o Conde Dooku tivesse prometido contar aos Cavaleiros Jedi, ele não sabia se havia dito isso ou não, e não era fácil para ele perguntar a respeito. Em meio a tanta depressão, surgiu de repente outra pessoa que parecia ter o apoio de Sidious. Será que Nuti Gunhai estava infeliz? No entanto, Tan Xiao balançou a cabeça. Não é Datmau. Depois que Datmau morreu, Lord Sidious encontrou outro aprendiz, mais forte, mais jovem e Ele olhou fixamente nos olhos de Nuti Gunhai e disse seriamente, mais bonito. Nuti Gunhai respirou fundo. Outro aprendiz? Quantos Lords Sith existem na galáxia? Talvez o Lord Sith seja mais poderoso que Darth Sidious, mas é impossível para nós conhecermos essa informação obscura. Não sei o nome do aprendiz de Sidious, mas tudo o que sei é que esse aprendiz está ativo, disse Tan Xiao em voz baixa. Então, o que eles estão planejando? Nuti Gunhai perguntou humildemente, pedindo conselhos como se tivesse encontrado um amigo íntimo. Derrubar a República Galáctica pode ser apenas o primeiro passo. Ele deve ter outros planos para o futuro, mas nem eu sei quais são. Tan Xiao olhou em volta e disse cautelosamente. Então nós deveríamos. Vamos tratar das coisas por aqui primeiro. O setor modelo é uma parte fundamental do plano daquele Lorde, disse Tan Xiao. Nuti Gunhai assentiu pensativamente. Nesse momento, o massacre de um Contra-100 na periferia do planeta Anaj finalmente terminou, e nada podia ser visto na órbita externa do planeta, exceto os destroços de inúmeras naves de guerra. Notifique o cruzador de batalha Gunhai, saia daqui o mais rápido possível após coletar os dados de combate e retorne ao estaleiro Golden Is. Tan Xiao deu a ordem. Logo em seguida, o cruzador de batalha da classe Igaram, chamado Gunhai, acionou seu motor de hiperespaço e desapareceu num instante. Fortscrolls capítulo 427, incline a cabeça em seguida, Tan Xiao contatou novamente o Barão Amutizemo e confirmou a resistência dos membros humanos da civilização Airou.
De fato, como esperado, a luta dos humanos contra o povo Aiel está se intensificando. A sangrenta repressão da Rainha Aiel não surtiu efeito algum, apenas fez com que os humanos odiassem ainda mais a Rainha Aiel. Na verdade, no início, a quarta civilização desconhecia a relação entre os membros humanos da civilização Aiel e o povo Aiel, mas Tang Xiao encontrou um mestre sociólogo. Sim, isso mesmo, é preciso uma população de mais de 10 milhões para que ele esteja disposto. Para aquele que foi despertado, Tang Xiao contou os 10 milhões de droides que havia comprado e disse que a quarta civilização agora tinha uma população de 15 milhões. Então ele persuadiu e despertou o Buda. Mas esse sociólogo chamado Tang Qi, que tem o mesmo sobrenome que Tang Xiao, possui 2 pincéis. Com base nas informações disponíveis, ele deduziu alguns hábitos de vida do povo Aiel, como a sociedade matriarcal, o gosto por colecionar pequenas coisas, o hábito de tirar proveito de pequenas oportunidades e os gritos semelhantes ao canto de pássaros quando se enfurecem, insuportáveis para muitas outras raças. A julgar pelos detalhes, é impossível para os humanos da civilização Aiel manterem um bom relacionamento com o povo Aiel. Talvez o povo Aiel esteja de fato no mesmo nível que os humanos em termos de políticas, mas a enorme diferença de hábitos e estética entre as duas raças, aliada ao domínio absoluto do povo Aiel, torna isso praticamente impossível. Mesmo que não pareça à primeira vista, certamente existem perigos ocultos. Outro ponto é que a maior parte do comércio exterior da civilização Aiel é feita pela raça humana. Por exemplo, especiarias como a azurroquina, produzida anteriormente em Kunastot, são basicamente contrabandeadas para lugares como Tatooine e Nar Shaddaa. Esse comportamento faz com que o autoproclamado povo Aiel despreze os humanos. Com base nessa decisão, Francisco causou um grande alvoroço no Senado com uma petição falsa envolvendo pessoas. De qualquer forma, independentemente de você realmente ter algo a ver com isso ou não, eu disse que você tem algo a ver com isso e também pedi a alguém para investigar se você não tem. Na verdade, se a civilização Aiel conseguir manter sua vitória militar, não será difícil suprimir essas vozes opositoras. Mas o problema é que, desde que a civilização Aiel iniciou a guerra, ela vem sendo derrotada repetidamente no campo militar. Teosei, o famoso general que foi morto a tiros pela rainha, foi derrubado por Kanedi e espancado violentamente. Além disso, o comportamento covarde anterior de Kanedi, de Volgogrado, foi amplamente divulgado pela mídia local, mas agora ele não demonstra nenhuma piedade. Riram desse covarde cara a cara, mas, no fim, irritaram-no e ainda assim não conseguiram derrotá-lo. Isso é realmente uma vergonha em letras maiúsculas. Da mesma forma, com 3 vezes a vantagem dos navios de guerra, eles entraram em uma batalha decisiva com a frota de Matorner, mas até agora não houve resultado. Depois, ela gastou mais de 1 bilhão de créditos para comprar uma frota de naves espaciais obsoletas e antiquadas da Cloat Driviades, por intermédio de Vima e Oma. Embora tenha funcionado em certa medida, Matorner agora está encurralado no planeta Vasa, e eles também estão impotentes. Somando todos esses fatores, a Rainha Aiel não conseguiu suprimir os conflitos internos de forma alguma. Após confirmar a situação dos membros humanos na civilização Aiel, Tang Xiao teve uma boa ideia e estava pronto para negociar com os Aiel. Não há como, afinal, ainda existe a República Galáctica no poder, e tudo acaba sendo tratado de forma política. Não há nada de errado com a guerra do planeta Aurora contra a civilização Aiel por causa do massacre dos mineiros Dentes de Cuna, mas, se você quer lutar até o planeta capital deles, Anage, e ocupá-lo, precisa encontrar outra justificativa razoável e legal. No passado, conversei brevemente com Nut Gunrai e, em seguida, Tang Xiao enviou uma proposta formal de negociação à civilização Aiel para o cargo de governador do planeta Aurora. Após cerca de 10 minutos de espera, a Rainha Aiel, vestindo um colorido vestido de penas, apareceu no telão. Ela tinha cerca de 40 anos e, por ser bem cuidada, ainda não havia entrado no estágio de bruxa velha do povo Aiel, e era muito bela. Ao ver Tang Xiao, seus olhos vermelhos brilharam com ferocidade, e ela abriu a boca para amaldiçoar, mas se conteve à força. Vossa Majestade, na minha qualidade de governador do planeta Aurora, espero iniciar negociações de trégua com Vossa Majestade, disse Tang Xiao. Uma trégua? Você realmente tem a cara de pau de me dizer uma trégua. Seu carrasco. Carrasco. A Rainha Aiel repreendeu furiosamente. A única razão pela qual você me chama de açougueiro e carrasco é porque você perdeu a luta, só isso.
Se a nossa situação fosse diferente, talvez eu fosse quem xingaria você de açougueiro e carrasco, disse Tan Xiao com um sorriso. Vocês acham que eu perder? Não. A civilização Aero jamais se renderá. Resistiremos até o fim. Gritou a rainha Aero. Vocês estão apenas conspirando para conquistar os Cimirtianos e a Federação Comercial. Nada disso tem a ver com o seu planeta Aurora. Tan Xiao ficou atônito. Não, porque eu recorri a conspirações e truques para conquistar os Cimirtianos e a Federação Comercial. Obviamente, também conquistei a União Tecnológica, o clã bancário interestelar, a Aliança Corporativa, o grupo Damasco Jing, o quarto grupo, o planeta Jabin, o planeta Yagdu, o planeta Rodia, o planeta Malastari e o planeta Geonosis. Será que todos eles não merecem ser mencionados? Se você tem condições, não procure essas pessoas. Quanto às desavenças entre nossos dois planetas, resolva-as cara a cara, gritou a rainha Aero. Você ainda é criança. Como é que as guerras e a política entre os planetas se tornaram uma briga de gangsters? Tan Xiao suspirou. Seja mais maduro. As coisas já aconteceram e, antes que piorem, por que você não pensa a respeito? Como você pretende resolver isso, hein? Não pense que eu desconheço a verdade sobre o incidente dos mineiros de Dentes de Cuna. Esta é claramente a guerra que você provocou. Como pretende resolvê-la? Estou apenas lhe dizendo que este assunto pode ser resolvido por meio de negociação. Já lhe dei uma pista, então não se envergonhe. A expressão de Tan Xiao tornou-se séria instantaneamente. Preciso enviar mais algumas naves de guerra como aquela de agora há pouco. Venham aqui e bombardeiem seu planeta com bombas nucleares para lembrá-lo. Você. Se as duas não estivessem negociando remotamente por meio de comunicação, a rainha Aero poderia ter corrido até ela e arranhado com suas garras de pássaro. Alguém ao lado dela estava claramente lhe lembrando algo, e parecia dizer algo bastante longo. A rainha Aero olhou para um outro lado com uma expressão extremamente complexa. Depois de um tempo, reprimiu a raiva e disse entre dentes cerrados: a civilização Aero está disposta a iniciar negociações de paz, mas vocês devem vir ao nosso planeta, e eu negociarei pessoalmente. Muito bem. O semblante de Tan Xiao mudou de nublado para radiante, e ele continuou: há 200.000 droides de batalha nestes dois cargueiros armados. Eles pousarão na capital do planeta Anage. Depois disso, irei pessoalmente negociar com você. Não se esqueça de pedir aos seus defensores que deponham as armas. Seu desgraçado. O que você pensa de nós? Quer ocupar nossa capital? Isso é absolutamente impossível. Disse a rainha Aero, furiosa. Então, você não quer negociar, quer que a guerra continue. Eu não tenho objeções, de qualquer forma. Tan Xiao zombou. Após ponderar por um longo tempo, a rainha Aero finalmente baixou a cabeça. Sim. Darei a ordem. Sua expressão estava quase distorcida pela raiva, mas a realidade obrigou a curvar a cabeça. Então, acabou a história de Tan Xiao uivar aos pés da rainha dos pássaros. Fortscrolls capítulo 428, Tratado de rendição. A rainha Aero teve que baixar a cabeça. Sua frota principal ainda sitiava a frota de Matorner no planeta Vaza, e Matorner, que tinha uma formação sólida e táticas apropriadas, não tinha nada a fazer. Mas seu planeta capital tem um problema. A frota Cimirtiana possui 60 naves de guerra, a maioria delas, na verdade, naves de guerra antiquadas. O verdadeiro assassino é o cruzador de batalha classe Igaran. Este cruzador de batalha destruiu facilmente mais de 100 naves de guerra deixadas pela civilização Aero para defender a capital. A diferença em poder de combate é muito óbvia. O alto comando da civilização Aero realizou inúmeras simulações e concluiu que, felizmente, o planeta Aurora não queria piorar as coisas. Caso contrário, uma vez que o cruzador de batalha chegasse à linha de frente do planeta Vaza, as consequências seriam desastrosas. Sem mencionar que o clã bancário interestelar ainda tem 3 fragatas de comunicação da classe Munificente disputando a cobrança de contas em Ovise III, o que também representa um golpe na redução da dimensionalidade. Iniciar negociações de paz agora é o melhor desfecho, e é muito melhor do que negociar depois que alguém aniquilar todas as suas frotas. O enorme casco esférico da classe Lucreu que desceu lentamente, entrou na atmosfera do planeta Aero e, acompanhado por um leve terremoto e chuva fina, pousou na capital do planeta Aero, Bell City. Equipe após equipe de droides de batalha B1 surgiu e,
Sob os olhares aterrorizados dos moradores da cidade de Airobel, dividiram-se em 5 grupos, avançaram por diversas direções e, em seguida, ocuparam toda a cidade capital. O exército de 200.000 droides cercou quase completamente a cidade, e os defensores de Airobel tiveram que depor suas armas e observar o exército de droides entrar na cidade com olhares apáticos. Tang Xiao conduzia um tanque de assalto AT e marchava pela avenida central sob a proteção de dezenas de milhares de droides de batalha B1. Muitos moradores também saíram para assistir uma cena que nunca tinham visto antes. Mas a diferença é que a civilização Aero é quase completamente hostil à chegada deste exército de droides. Eles jogam alguns vegetais podres e folhas na estrada, enquanto o exército e a polícia da civilização Aero fazem vista grossa. Tang Xiao, com um olhar nada educado, já havia dado uma ordem ao comandante dos droides táticos. Se encontrasse tal comportamento desrespeitoso, seria preso imediatamente, levado de volta à nave espacial e, em seguida, enviado para a mina. No entanto, esses membros humanos ficaram muito felizes com a chegada do exército droide, e muitos até ergueram cartazes com slogans como "Bem-vindo, Libertador", para saudar a chegada do exército. Ao entrar no palácio, Tang Xiao olhou para a rainha Airo, que havia trazido centenas de oficiais para recebê-la, mas ainda ostentava uma expressão extremamente irritada. Ela sorriu levemente, caminhou até a mesa de negociações e sentou-se. O ministro das Relações Exteriores que ela trouxera era uma figura de nível mestre. Esta negociação seria conduzida principalmente por ele. Após se sentar, Tang Xiao solicitou que os representantes humanos da civilização de Airo viessem negociar. Na verdade, o representante humano já estava no carro de Tang Xiao, pronto para chegar a qualquer momento. A rainha Airo quase explodiu novamente e disse seriamente que isso era absolutamente impossível. Tang Xiao disse que era impossível. Então não vamos falar sobre isso. Estou aqui para viajar. Você pode conversar com o exército de 200.000 droides aos poucos. Se não for suficiente, enviarei o cruzador de batalha classe Igaram para trabalhar duro novamente. No fim, a civilização Airo teve que concordar, e 3 líderes de uma organização chamada Frente de Independência Humana foram convidados a se sentarem juntos à mesa de negociações para iniciar as conversas em várias frentes. Sob coerção, a negociação transcorreu sem problemas e Tang Xiao não fez exigências excessivas. O ponto principal é simples. 1. Autonomia racial. Tanto os Vazans quanto os humanos sob a civilização Airo terão autonomia limitada. Em outras palavras, essas duas raças estabelecerão, de forma independente, agências executivas e legislativas do governo, mas não terão poderes diplomáticos e militares. Simplificando, trata-se de permitir que os Vazans e os humanos se tornem semi-independentes da civilização Airo. Superficialmente, eles não possuem poderes diplomáticos e militares, o que não lhes parece muito útil, mas, se analisarmos bem, perceberemos o que resta a esses dois povos agora. O problema deve estar no planeta Aurora. Na verdade, é apenas um nome para a civilização Airo, mas o verdadeiro líder dessas duas raças agora é a quarta civilização. Em segundo lugar, foi concluído o estabelecimento de alianças bilaterais e desenvolvimento conjunto. A civilização Airo e a quarta civilização reconhecem mutuamente a soberania uma da outra e desenvolverão conjuntamente o setor modelo, sendo os resultados do desenvolvimento compartilhados de acordo com o grau de esforço de ambas as partes, sem restrições, e não reconhecendo quaisquer direitos de desenvolvimento de terceiros na área estelar de modelo. Isso visa fornecer uma base razoável e legal para a próxima expansão e vincular a civilização Airo à carruagem. A capacidade de colonização e desenvolvimento da civilização Airo é obviamente muito inferior à da quarta civilização. O resultado é que a quarta civilização ocupa uma grande parte da área estelar de modelo. Em vez de lutar lado a lado com a quarta civilização, ajude a expulsar os inimigos estrangeiros. Essa afirmação é muito flexível. Quem é o forasteiro? Como alguém pode ser considerado um forasteiro? A decisão final cabe à quarta civilização. O quarto grupo é um forasteiro? Não. A República é uma forasteira? Ah, talvez seja. 3. Autorização diplomática. Considerando que a civilização Airo anunciou sua retirada permanente da República Galáctica, seus senadores em Coruscant naturalmente também se retirarão. Portanto, a civilização Airo delegou seus assuntos externos à quarta civilização e solicitou aos representantes desta que a auxiliassem a transmitir sua mensagem a Francis Underwood. 4.
Compensação de guerra. A guerra foi provocada pelo massacre dos mineiros pela civilização Airo no planeta Dente de Cuna. A rainha Airo ficou muito emocionada ao chegar a esse ponto e insistiu que se tratava de uma conspiração da quarta civilização. Foram necessários 2 dias inteiros para que se chegasse a um consenso. A general Airo Teuce assumiria a responsabilidade, mas não seria entregue à quarta civilização para ser julgada, e sim levada ao próprio tribunal militar Airo e sentenciada a 10 anos de prisão. Então, a civilização Airo pagará 2 bilhões de créditos galácticos como compensação pelas perdas militares da quarta civilização e pelos mineiros massacrados. Há também um episódio aqui. Ao falar sobre a compensação, a rainha Airo disse, sem demonstrar emoção, que o tesouro da civilização Airo estava vazio. Tang Xiao perguntou por quê, e ela apenas explicou que 2 mercenários usaram um lote de naves de guerra obsoletas para fraudar a maior parte dos depósitos do tesouro. Naquela época, se essas naves não tivessem sido compradas, a frota Airo não teria condições nem mesmo de lutar contra os caças espectrais, então ela teve que engolir o orgulho e pagar um preço tão alto. No fim, a quarta civilização teve que ceder mais uma vez, concordando que a civilização Airo usaria a produção do planeta industrial Ovis III como garantia. Quanto ao clã bancário interestelar, assim que Tang Xiao se apresentou, Sun Yu concordou imediatamente em estender o prazo do empréstimo da civilização Airo por mais 5 anos. Em seguida, como supervisores, o clã bancário interestelar, o quarto grupo e a Federação Comercial assumiram o trabalho de modernização de todos os estaleiros obsoletos em Ovis III. Prevê-se que toda a obra custará uma enorme quantia, superior a 5 bilhões de créditos galácticos, que será integralmente suportada pela civilização Airo. Naturalmente, a futura produção industrial do planeta Ovis III também será utilizada como garantia. Depois disso, houve outro acordo, que consistia em entregar o planeta prisão Tominer da civilização Airo à quarta civilização, o que forneceria mais de 1 milhão de criminosos. Essa é uma enorme fonte de soldados e mão de obra. Fortescue capítulo 429. Todos estão felizes embora os termos das negociações de paz propostas por Tang Xiao fossem severos. Eles não colocaram a civilização Airo em uma situação desesperadora, mas deram-lhe espaço suficiente para o desenvolvimento comum, desde que estivesse sob a liderança da quarta civilização. Claro, tudo isso depende da civilização Airo. Ao mesmo tempo, no Senado Galáctico de Coruscant, Francis Underwood também notificou o Senado sobre a resolução pacífica da questão de Airo, o que significa, em linhas gerais, que a decisão final entre o planeta Aurora e o planeta Anar foi tomada, deixando de lado o ódio e chegando a um consenso de que ambos estão dispostos a se desenvolver conjuntamente na área estelar de Model e construir um mundo harmonioso. Palpatine e Quat Driviades, que lucraram mais de 1 bilhão de créditos nesta guerra, não questionaram mais isso. Afinal, uma vez que optaram por participar deste assunto, era impossível acusá-los publicamente. O resultado foi naturalmente satisfatório para todos, e Palpatine anunciou alegremente que o planeta Aurora mais uma vez contribuía para a paz da República. Os membros da facção do Nova Neon no Distrito Estelar da Orla Exterior também ficaram muito felizes em ver que seu novo irmão mais velho parecia realmente poderoso, e que segui-lo era a decisão certa. Aqueles lordes aristocráticos do anel interno e da área central também estão cansados de discutir sobre uma área espacial imunda onde os pássaros chegam a defecar, e agora que o assunto está encerrado, acontece que seus ouvidos estão limpos. A quarta civilização estabeleceu oficialmente sua hegemonia na área estelar de Model, e os 1 bilhão de Vazans que antes pertenciam à civilização Airo também mudaram de família e reconheceram novamente seus irmãos mais velhos. Todos eles são uma força de trabalho excelente. Para uma raça assim, Tang Xiao nunca economiza nas recompensas. Com um gesto de mão, ele nomeou o sumo sacerdote da civilização Vazan como Papa de Vaza, construiu um enorme templo em seu altar e um assento de ouro puro para eles. Isso é exatamente o que eles desejam. Além disso, a situação econômica da quarta civilização é muito superior à da civilização Airo, portanto, o tratamento dispensado é naturalmente muito mais elevado. O povo Vazan sempre foi honesto e trabalhador, por isso eles são mais felizes e se esforçam pela quarta civilização. De forma semelhante, a civilização Airo originalmente abrigava de 400 a 500 milhões de humanos. Após esses humanos se tornarem autogovernados, a civilização Airo naturalmente não os tratará com bons olhos. Esses seres humanos carecem de moradia e comida,
muito menos de indústria. Não lhes resta outra opção senão buscar refúgio na quarta civilização. Tang Xiao também foi muito generoso. Ele se juntou à Federação Comercial e, junto com o Nuti Gunhai, ajudou esses humanos a estabelecerem sua própria agricultura e indústrias. E no antigo planeta prisão da civilização Airo, Tang Xiao também iniciou seu novo plano. Há 1 milhão de prisioneiros neste planeta, e aqueles que podem ser condenados ao exílio são todos criminosos perigosos. Além disso, há cerca de 2 milhões de habitantes humanos, a maioria dos quais não gosta do modo de vida da civilização Airo. Eles imigraram do planeta Anaj e vivem da agricultura e da pesca. Além disso, existem cerca de 100 mil Kantar vivendo aqui, dedicados principalmente à pecuária. Esta é uma raça muito rara com habilidades telepáticas. No momento, Tang Xiao está apenas tentando apaziguá-los e não tomou nenhuma outra medida contra eles por enquanto. Não existem minerais de alta qualidade no planeta Tominer que possam ser usados para construir naves espaciais. Portanto, Tang Xiao planeja construir um enorme quartel militar aqui. Se os criminosos daqui estiverem dispostos a servir no exército, terão um máximo de 15 anos de serviço militar, ou um limite máximo de 2/3 da expectativa de vida média de sua raça. Após o término do serviço militar, receberão uma considerável ajuda de custo e recuperarão sua liberdade. O clã bancário interestelar está realizando obras de modernização em Ovise III, o planeta industrial original da civilização Airo. O co-presidente San Yu também começou a se preparar para a batalha. Para um planeta industrial com uma base industrial tão sólida, é natural desejar isso. Em um final feliz, apenas a civilização Airo foi derrotada. Após essa guerra, seja San Yu, o co-presidente do clã bancário interestelar, ou Nuti Gunhai, o vice-rei da Federação Comercial, todos tiveram a oportunidade de conhecer Tang Xiao novamente, cada um à sua maneira. San Yu sempre acreditou que Tang Xiao fosse o aprendiz desconhecido de Plagueis, mas não tinha certeza. Ao menos, sabia que havia uma relação profunda entre os dois, então começou a se aproximar de Tang Xiao por iniciativa própria. Nuti Gunhai achava que Tang Xiao também era um dos peões de Sidious. Já que todos são peões, não seria bom se abraçarem para se aquecerem? Pelo menos, sempre que Sidious quisesse tratá-los como crianças abandonadas, ele teria alguém com quem conversar, não é? Por essa razão, e considerando que o Conde Doku está de fato tentando intermediar a relação entre essas partes, a Federação Comercial e o clã bancário interestelar também se comunicaram inconscientemente com o planeta Aurora de Tang Xiao, o quarto grupo e a Damasco Jings, formando uma aliança mais estreita. Após a quarta civilização e a civilização Airo assinarem o Tratado Desigual conhecido como Contrato de Airo, a Primeira Guerra nas Estrelas de Modeu também chegou ao fim. Após a assinatura do contrato, Tang Xiao retornou à fortaleza da presa de Kuna, onde a guerra começou. Primeiramente, Tang Xiao realizou um grande funeral em nome de toda a quarta civilização, homenageando os 179 mineiros que morreram no massacre e os 447 membros do grupo pioneiro. Em seguida, Tang Xiao anunciou que o dia em que o massacre ocorreu era o aniversário do dente do planeta Kuna e que, a partir de então, todos os anos observariam 3 minutos de silêncio no momento do massacre. E a quarta civilização concedeu altas pensões a essas vítimas, porque todas eram pioneiras que haviam deixado suas cidades natais. Assim, aquelas que tinham parentes foram entregues a seus parentes, e aquelas que não tinham parentes foram entregues àqueles que eram parentes próximos. Em seguida, uma grande celebração da paz. Na reunião, Tang Xiao condecorou pessoalmente Volgograd Kennedy com a medalha de mérito de herói de guerra. Sorrindo, aproximou-se de Kennedy, que vestia um uniforme militar impecável, e entregou a medalha com ambas as mãos. O senhor está em extrema desvantagem. Suas tropas não apenas defenderam a colônia, como também infligiram pesadas baixas ao inimigo. O senhor merece, senhor Kennedy. Nunca imaginei que o senhor possuísse um talento militar tão excepcional, por isso, concedo-lhe a patente de Major-General, liderando as operações de colonização e militares de todo o aglomerado estelar Kuna. O senhor é o nosso herói de guerra. Quem diria que, ao ouvir as palavras herói de guerra, o rosto de Volgograd Kennedy se tornaria lívido de repente, ele se levantaria abruptamente, arrancaria a medalha de mérito da mão de Tang Xiao e atiraria no chão com um estalo, rangendo os dentes e dizendo, isso era evitável, não é? Esta guerra era evitável. Aqueles mineiros não precisavam morrer, não é? Sinto muito,
General Kennedy. Não existe, e nunca existiu, uma relação pura e inocente entre países. Creio que, se o senhor deseja assumir maiores responsabilidades, precisa compreender isso. Tang Xiao manteve a mesma expressão, apenas sorriu e disse. Mas aquelas pessoas. Kennedy apontou de repente para o monumento recém-construído ali perto. Seus movimentos eram enérgicos, chegando a assobiar. Aquelas pessoas, elas são inocentes. Se vocês querem começar uma guerra, eu não vou impedir. Vocês. Eu não os culpo pelas mortes de soldados no campo de batalha. Mas sacrificar esses civis. Isso eu não posso aceitar. Se você analisar cuidadosamente todo o incidente, verá que eu só estou alimentando as chamas. Foi a civilização Aero que realmente causou tudo isso. Você não pode impedir isso, disse Tang Xiao calmamente. Então, já que sou um herói de guerra e um general, posso fazer um pedido? Disse Kennedy de repente. Fortescue capítulo 430. O governador do aglomerado estelar Cluna. Você é um soldado, e agora finalmente percebi que o uniforme militar é o seu verdadeiro destino. Portanto, você merece esta medalha. O tom de Tang Xiao era inegavelmente majestoso. Então, ele se aproximou pessoalmente, curvou-se para pegar a medalha, colocou-a solenemente no peito de Kennedy e deu-lhe um tapinha no ombro. O olhar de Kennedy era extremamente firme, e ele continuou encarando Tang Xiao, mas finalmente desviou o olhar. Desta vez, ele não interrompeu as ações de Tang Xiao. O diretor da transmissão ao vivo era muito experiente e imediatamente desligou a câmera, de modo que a conversa não foi capturada e, no fim, não houve nenhum incidente na transmissão ao vivo. Sobre o que vocês querem conversar comigo? Depois da celebração, venham me encontrar na nave espacial. Tang Xiao disse essas palavras e voltou-se para a plateia. Instantaneamente, sua expressão mudou. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto, antes de proferir um discurso apaixonado pela paz. Este pequeno episódio não afetou a continuação da celebração, e toda a colônia estava imersa na alegria da vitória. Desta vez, o planeta Aurora preferiu iniciar uma guerra contra a poderosa civilização Aero para buscar justiça pelos mineiros que foram massacrados, o que também inspirou muitos pioneiros. Isso os fez sentir-se valorizados novamente, ao contrário de antes, em sua cidade natal, onde passavam fome e eram ignorados. Após o término da celebração, Tang Xiao retornou ao encouraçado da classe Lukreu que havia trazido e, logo em seguida, Volgograd Kennedy chegou ao escritório de Tang Xiao. Sua Excelência o Governador, disse Kennedy. Tang Xiao assentiu com a cabeça, sem intenção de deixá-lo sentar, mas perguntou indiferentemente, o que você acha desta guerra com a civilização Aero? Parabéns, disse Kennedy com leveza. Só esta frase. Tang Xiao acenou com a mão, e um droide lhe trouxe uma xícara de chá, mas Kennedy não estava lá. Ele tomou um gole e disse, como líder, o mais importante é conhecer bem as pessoas. Mas devo admitir que o interpretei mal algumas vezes. A princípio, pensei que você fosse um capitão qualificado que pudesse me ajudar a comandar a batalha e nos dar algumas vantagens no campo de batalha espacial relativamente desconhecido. Mas eu estava enganado, você não está disposto a lutar. Ele pousou a xícara de chá e cruzou os dedos sobre a mesa. Depois, achei que você talvez não estivesse sob pressão suficiente. Então a forcei algumas vezes e descobri que você estava realmente relutante. Então a deixei ir para o grupo de mineração unida para gerenciar a produção como quisesse. Mas me enganei de novo. Você começou a beber demais. Mas não importa. A quarta civilização ainda consegue contratar um ou dois ociosos. Então a deixei de lado. Até agora, Dapino Clemente a colocou nessa posição, no final. Você realmente me surpreendeu. Então me diga, um suposto herói de guerra que é obviamente corajoso, habilidoso em combate e engenhoso, mas que sempre fez concessões. Qual é a sua história? Quais são as suas condições? Disse Tang Xiao finalmente. Meu passado não vale a pena mencionar. Só posso dizer que de fato comandei batalhas e tenho alguma experiência, disse Kennedy em voz baixa. Não quero lutar, e continuo sem querer. Não consigo aceitar isso ainda mais. Foram baixas civis. Mas eu também entendi o que você disse, então cheguei a pensar em desistir e encontrar um lugar para cultivar a terra pelo resto da vida. Mas então, mudei de ideia. Você diz? Espero que me entregue completamente o planeta Dente de Cuna. Garantirei que esta colônia prosperará. Ao mesmo tempo, também garantirei que ela seja sólida como uma rocha. Mas tenho apenas um pedido.
Não deixe os civis aqui viverem sob a sombra da guerra o tempo todo. Deixe-os ter uma vida estável. Além disso, não ataque civis, nunca, disse Kennedy. Tang Xiao deu um leve sorriso. Então, quão sólida você acha que essa colônia será? Enquanto eu estiver vivo, ninguém poderá ocupar este planeta, respondeu Kennedy com firmeza. Sendo assim, você também deve entender que não lhe darei muito. Dedicarei minhas forças a outras áreas, assim como fiz nesta guerra, disse Tang Xiao. Certo. A Kunastot fará uma contribuição que igualará o apoio da Planet Down, e até mesmo a superará, disse Kennedy. Tang Xiao assentiu, meu compromisso com você permanece inalterado. O que lhe entreguei foi todo o aglomerado estelar Kuna. Há também algumas colônias da civilização Aero em vários outros planetas. Como integrar essas colônias? Isso depende da sua capacidade. Mas, ao dizer isso, ele se inclinou diante de Kennedy, e um tênue poder mortal transbordava de seus olhos, o que fez Kennedy suar frio. Você precisa se lembrar, como um estrategista de retaguarda que eu prezo muito, que se houver algum problema com o aglomerado estelar Kuna, você entenderá que às vezes a morte também é um luxo. Kennedy cerrou os dentes, resistindo à pressão de Tang Xiao, e disse palavra por palavra, contanto que você cumpra a sua promessa, então eu a cumprirei naturalmente. Tang Xiao riu de repente, e a terrível pressão desapareceu instantaneamente. Ele deu um tapinha no ombro de Kennedy e disse, você conquistou esta oportunidade com seu excelente desempenho nesta guerra, então está tudo certo. Meu primeiro governador do Distrito Estelar, Volgograd Kennedy. Estou ansioso para ver aonde o aglomerado estelar Kuna chegará em suas mãos. O semblante de Kennedy era sério, e seu olhar para Tang Xiao ainda estava repleto de desconfiança e hostilidade. Mas ele permaneceu em posição de sentido e então prestou uma vigorosa saudação militar a Tang Xiao. Após sair do escritório de Tang Xiao, ele olhou para o céu estrelado através da vigia e já havia tomado sua decisão. Se a guerra não puder ser interrompida, farei o meu melhor para proteger mais pessoas. Após o término da Primeira Guerra Estelar de Model, que durou 12 dias, a quarta civilização obteve com sucesso sua tão necessária retaguarda estratégica e uma grande população. Entre eles, os bilhões de Vazan são ótimos trabalhadores. São desajeitados demais como soldados. Embora sejam fortes e capazes de resistir a armas maiores, os soldados droides também conseguem fazer isso, então suas funções permanecem inalteradas. É trabalho braçal, mas a remuneração é melhor. Além disso, os 400 a 500 milhões de seres humanos da civilização Aero também representam uma população potencialmente utilizável. O exemplo mais direto é dos 1 milhão de prisioneiros condenados por crimes graves no planeta Prisão Toner, e o recrutamento desses prisioneiros já começou. No período seguinte, a quarta civilização dedicou quase todo o seu poder à integração dos recursos obtidos nesta guerra, de modo que, à exceção de alguns projetos que haviam sido promovidos anteriormente, não houve mais desenvolvimento de projetos. Acontece que, ao mesmo tempo em que o exército começou a se expandir em grande escala, também teve início a segunda grande modernização do exército. O fuzil de batalha M15 Vindicator, a pistola metralhadora M4 Shuriken e a armadura de combate leve Liberator começaram a ser produzidos em massa e foram gradualmente substituídos no exército diretamente subordinado ao planeta Aurora. O fuzil de batalha M15 Vindicator e a pistola metralhadora M4 Shuriken são armas individuais desenvolvidas para os onipresentes escudos defletores. Essas duas armas têm um efeito muito significativo no escudo, mas sua capacidade de ataque é um pouco limitada. Em geral, o poder de fogo dessas duas armas aumentou significativamente em comparação com o fuzil de assalto M8 Avenger e a pistola M5 Palanques atualmente em uso pelo exército. A armadura de combate leve Liberator também é um traje de batalha que possui um bom efeito contra o dano de armas de energia. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.